Nosso planeta está mudando. Somos o resultado de infinitos átomos que se juntaram pela força inicial da explosão de um astro. As condições específicas geraram um planeta que possuía condições para a organização espontânea de moléculas. As mudanças, seja no tempo lento, geológico ou durante a efêmera vida individual dos seres que habitam este lugar, são constantes. Contudo, apesar de pequenos desequilíbrios sejam essenciais para a manutenção das mutações e adaptações. Se entrarmos em mudanças radicais em curtos espaços de tempo, temos a catástrofe para essa formação, até onde sabemos única, da vida. Os eventos do passado, como supervulcões, meteoros, terraformações, que modificam drasticamente correntes marinhas e massas de ar, provocando terras bolas de neve, podem ter sido terríveis a todos os habitantes daqui. Mas a espécie humana pode estar criando sua própria catástrofe ao acelerar os processos de aquecimento terrestre, onde a maior parte dos seres vivos, incluindo os humanos, não terão tempo hábil para se preparar. Ou seja, o evento que deveria ser no tempo geológico se transformou em evento radical, de poucas gerações humanas. Há milhões de anos atrás, nós vivemos no processo, do resfriamento global e atualmente estamos na era do aquecimento global. São fenômenos naturais que ocorrem, porém, esse aquecimento global ele está acontecendo de forma mais intensa, porque o ser humano ele está intensificando esse processo. Temos alguns agravantes que são os impactos ambientais, que é a questão do desmatamento, os resíduos sólidos que são descartados de forma indevida, e sem o devido tratamento tornam-se sérios danos para o meio ambiente, sem considerar a questão também da impermeabilização do solo, que é um outro agravante bastante significativo nesse processo. E esses agravantes, eles fazem com que há uma intensificação dos desastres naturais. Entre eles temos a questão da inundação. Claro que, desde a antiguidade, o homem, o ser humano, ele sempre procurou morar próximo dos cursos de água. Mas vejam vocês que nós temos dois impactos agravantes do aquecimento global. Vamos unir agora outro fator, que é a questão da impermeabilização do solo. Com a impermeabilização do solo, nós vamos ter menos infiltração da chuva no solo e um maior escoamento superficial. E tendo um maior escoamento superficial, a água que vai em direção aos rios é maior. E com isso, um maior escoamento superficial. Sem falar da questão das drenagens que são realizadas nos afluentes de alguns rios principais. Os leitos dos rios, eles sempre procuram sua origem natural, que em função muitas vezes de desvios e de barreiras, eles vão contornando, mas sempre das partes mais altas em direção às partes mais baixas. Vejam só o caso do Rio Grande do Sul. Nas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente as cidades atingidas pelas inundações. Então, nós temos nessas cidades uns aglomerados de pessoas que moram, alguns até próximo dos cursos de água, com um índice pluviométrico bastante intenso e uma vazão considerável. Nós vamos aliado à questão do desmatamento e da impermeabilização dos solos, nós vamos ter, então, alguns agravantes para a questão da ocorrência da inundação no Rio Grande do Sul. E aí, nós podemos falar também da questão da frequência, das chuvas, da intensidade e da duração com que elas ocorreram. Então, nós vamos ter alguns elementos bastante associados que possibilitaram a ocorrência das inundações. Então, nós vamos ver que foram índices pluviométricos bastante elevados, atrelados a esses impactos ambientais da questão do desmatamento, da impermeabilização do solo, e alguns resíduos sólidos que foram encontrados pelos caminhos foram elementos chaves para tornar a proporção das inundações no Rio Grande do Sul o tamanho que foi. Então, não estamos nem falando da questão da geologia, da morfologia, dos tipos de solo,
dessa região, né, que são variáveis ambientais que também contribuem para o processo da inundação local. Então, nós temos as águas dos oceanos mais quentes, né, em função do El Niño, e estão cada vez mais aquecidas em função desses impactos que o globo terrestre está sofrendo e está exposto. Então, se analisarmos os índices pluviométricos, talvez até foram os mesmos de há muitos anos atrás, ou até talvez em proporções um pouco maiores, mas eles, aliados à questão do uso e cobertura do solo, que está sendo cada vez mais impermeabilizado, e a questão do desmatamento, nós vamos ter dois elementos chaves do ponto de vista que facilitam a exposição dos seres humanos às inundações. Então, o próprio homem está provocando esse processo. E aí nós vamos falar do período antropoceno, onde o ser humano está se autodestruindo, caracterizado pelo impacto do ser humano sobre a superfície terrestre. Né? Então, o ser humano ele está intensificando esse processo, né, de aquecimento global, e aliado a isso nós temos a ocorrência das inundações no Rio Grande do Sul. O Parque do Palácio é um marco da paisagem serrana. Ele tem as características dos campos de altitude, ou campos de cima da serra, uma parte do bioma Mata Atlântica. Observa-se a presença de grande extensão de campo nativo, com sua topografia ondulada, e também o capão de mata. No capão, entre grande variedade de árvores nativas, sobressaem de forma majestosa as araucárias. É o primeiro sinal para quem sobe a serra vindo por Gramado da paisagem que vai se estender por São Francisco de Paula, Cambará e além até Santa Catarina. Essa composição da paisagem do parque, por si só, é de um imenso valor por ser única em área urbana. Não há na nossa região outro município com um parque como esse no centro da cidade. Meu nome é Isabel Scheid. Faço parte do coletivo Amigos do Parque do Palácio, um grupo de cidadãos que reúne-se desde 2015 com o objetivo de assegurar a existência do Parque do Palácio. Esse parque é uma área de 9 hectares no coração de Canela, criado no início dos anos 2000 como um parque público natural para o usufruto dos canelenses e de seus visitantes. A área, cedida pelo Estado, recebeu um paisagismo natural, com trilhas para caminhadas, bancos, pérgolas e um pequeno lago. Tem, até hoje, lindo pórtico em pedra, um símbolo do acolhimento para seus frequentadores. Parques naturais são, da mesma forma, pulmões que ajudam a restaurar a qualidade do ar. São áreas que absorvem o impacto das chuvas intensas e permitem a infiltração da água no subsolo, prevenindo assim enxurradas e alagamentos. Servem de corredores ecológicos para aves e mamíferos, garantindo a preservação da biodiversidade. Também é preciso falar da importância cultural e histórica do Parque do Palácio, que sediou e continua recebendo eventos da cultura, das artes, da educação. O Parque do Palácio deve ser valorizado como um espaço cultural ativo e múltiplo. Recebe música, poesia, artes cênicas, recebe capoeira e fotografia, escultura e cerâmica, teatro e dança, e outras formas de expressão artística. Finalmente, o parque faz parte da memória afetiva de muitos canelenses, que lembram de ir ali como crianças levadas por seus pais e suas professoras, como jovens que ali se reuniam com amigos para jogar bola e para boas conversas, e como pais que ali levavam suas crianças. Cada vez mais, a ciência demonstra a importância das áreas verdes para a vida nas cidades. Áreas verdes urbanas são importantes para que as pessoas se refaçam dos excessos de urbanização, de concreto, de asfalto, do trânsito, da poluição, do estresse, do estímulo contínuo ao consumo sem limites. Já não temos mais áreas verdes no centro de Canela, que se modifica intensa e rapidamente pela expansão imobiliária. O Parque do Palácio é a área verde que deve atender
agora e no futuro, o lazer e o bem-estar dos moradores de grande parte da cidade. Enfim, vida longa ao Parque do Palácio. Canela merece. Mudou bastante, né? Desde a minha juventude, digamos assim, todo esse tempo, 55 anos, vejo muita diferença, então tem afetado, não tem sido para melhor. No ano elas eram bem distintas, né? A gente costuma dizer que aqui às vezes a gente tem um dia as 4 estações, né? E no meu tempo elas eram realmente, como eu disse, bem distintas. Inverno era inverno, verão era verão, primavera era primavera e outono era outono. Eu lembro de situações que meu pai, quando ele falava assim, amanhã é o primeiro dia de inverno, podia estar sendo quente no dia anterior. Naquele dia amanhecia frio, né? E aí todos os sinais se evidenciavam assim muito fortes, né? Com o êxodo dos bichos, né? Chegada ou saída de andorinhas que a gente tinha, que agora a gente já nem vê andorinha. Vocês conhecem andorinhas? Né? No meu tempo tinha. Até isso, né? Os insetos mudaram, alguns pássaros deixaram de simplesmente não se ver. O vagalume, por exemplo, era um bichinho que era, nossa, as noites eram, né, eram pisca-pisca por conta deles e agora já não se vê também, né? Cigarra pouco se vê. Então muita coisa afetou o clima, com isso também as pessoas, né? A condição física, enfim, né? Tem mudado radicalmente, ao meu ver, né? Tu lembra de nevar mais do que hoje? Nevava, hoje já nem neva mais, né? Salvo algumas regiões mais no alto, mais em cima, né? No meu tempo, nós fazíamos bonecos de neve. E como eu disse, o inverno era inverneira. E eu lembro de ver os campos, né? Adoro, tenho saudade disso que não volta mais, né? Os campos branquinhos, né? Então fazia-se fogo, a fumaça ela é mais, né? Ficava sobre, mais baixa no caso, e os animais no campo, né? Deitados ou em pé, o vapor, né? Da respiração deles de longe se via. E a gente tinha inverno realmente assim, ó, como eu disse, de fazer bonecos de neve. A gente pensava muito nos Estados Unidos naquela época, nosso inverno, né? De fazer, quem dera fosse o Natal no inverno aqui para nós, né? Fosse inverno no Natal, como era naquela ocasião. Então a gente fazia boneco de neve, a comida era diferente, muita lenha. E eram dias de neve, nevava. E assim, eram uns 3, 4 dias até que a neve desmanchasse, né, completamente. Vai continuar mudando. Da chiada, né? É uma loucura o tempo. Sim. E o que mudou para agora? É o descontrole, né? Para mim eu não tenho mais visão dizer vai dar 3 dias de sol, 3 dias de chuva. É tudo mudou, né? Mudou mesmo. A destruição disso aí, o que é o próprio o homem que faz isso, né? A gente não acredita, mas quem controla o calor, o tempo, temperatura é a floresta. Antigamente a gente não via falar que o gelo derreter na Antártica, né? Hoje está caindo um monte de gelo. Na colônia, ó, eu me criei lá, tu não matava índio com veneno. Quem é que está fazendo isso? O homem, né? O vadio, porque nós era com enxada. Hoje, não vou mais usar enxada, é pulverizador. E o pulverizador ele mata o índio, quer dizer,
Ele vai matar o quê? O bichinho e tudo. Não tem. E aí? A terra não vai ter mais minhoca? Aí vai ser um desequilíbrio total, né? Não, a chuva ela era mais localizada em épocas do ano. Por exemplo, assim, nós tínhamos um verão que não era que era mais ameno, mas eram de dias bons e secos. Depois nós tínhamos a entrada do outono, bem definidas as estações. O outono, depois no inverno, onde a gente realmente começava a sentir muito frio, que era frio de inverno, era começo de junho. Aí quando terminava o mês de julho, começava uma época da troca de estação de novo, que estava se encaminhando para o final do inverno. Aí a gente tinha muito vento. E final de agosto e no mês de setembro, começo de outubro, era muita chuva. Então a chuva ela era setorizada em determinadas épocas do ano. Não era como hoje, que é tudo misturado, que chove muito, que faz muito calor, que faz em todas as estações ela tem as mesmas variações de temperatura. Entende? Muita chuva, muito calor, e quando o frio é extremo. Por exemplo, nós tínhamos um inverno bem rigoroso. As nossas brincadeiras de criança no inverno era se encher de meia e casaco e jogar bolinha de neve um no outro. Essas eram as nossas brincadeiras. E aí isso era uma coisa que durava uma semana, mais ou menos. Tá? Então, hoje em dia a gente tem calor, muito calor, né, durante o inverno. Como tu acha que a mudança climática afeta o teu dia a dia? De diversas formas. De diversas formas, em primeiro lugar, em função da saúde, né? Quando a gente tem essas alterações climáticas, a gente tem no ar, a gente fica muito mais sensível a alergias, a doenças respiratórias, e isso tanto no inverno quanto no verão. Tanto quando tu varia de temperatura, por exemplo, tu está dentro de casa, pertinho do fogão a lenha e sai na rua, ou quando tu está no ar-condicionado e tu precisa usar este ar-condicionado aí, tanto para o frio quanto para o calor. E essas variações aí, elas afetam muito a saúde da gente. Medo persistente transmitido através das gerações, mesmo por aqueles que não vivenciaram o evento. Muitas pessoas, no Rio Grande do Sul, têm medo de enchentes, especialmente da magnitude da de 1941, 1928, 1936, 1959, 1967, 1983, 1997, 2015, 2023 e 2024. 3 grandes enchentes em 7 meses indicam mudanças nas conexões climáticas tropicais e polares. Angus discute o biocentrismo como alternativa ao antropocentrismo, que coloca os interesses humanos acima dos de outras espécies e do meio ambiente. Adotar uma perspectiva biocêntrica é essencial para enfrentar a crise ecológica do antropoceno, em função da interdependência de todas as formas de vida e a necessidade de preservar os ecossistemas para o bem de todas as espécies. O capitalismo é o ápice da visão antropocêntrica predominante, pois trata a natureza como um recurso a ser explorado para o benefício humano. É necessária uma transformação radical na forma como a sociedade se organiza, economicamente e socialmente. Alternativas como ecossocialismo para enfrentar os desafios do antropoceno podem ser o caminho para, nas palavras de Krenak, adiar o fim do mundo. A mobilização coletiva enfatiza a importância da ação política para enfrentar a crise ecológica, buscando mudanças significativas e que só podem ser alcançadas por meio da ação conjunta de movimentos sociais e políticos.